Boa manhã, tarde, noite ou madrugada, jovens, independentemente do horário em que você me assista, eu espero que esteja bem. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e aviso antes de falar sobre o tema do vídeo que não poderei fazer análise tática hoje porque o meu computador explodiu e só no celular eu não tenho como editar as imagens, colocar tudo bonitinho. Espero que amanhã esteja resolvido e aí se tiver eu trago algumas imagens que eu quero falar sobre o jogo de Santos e Galo. Se não, vou deixar para o final de semana, se não chegar uma solução aqui em casa, teremos de conviver com isso até esta solução chegar. Mas por enquanto dá para fazer pelo menos os vídeos opinativos em que eu não dependo de edição. Por isso, o tema de hoje, em vez de o 5-4-1 que eu queria muito mostrar para vocês, a marcação do Santos ontem, a jogada do Lucas Braga, será sobre o VAR. Porque Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, fez alguns comentários interessantes junto à divulgação da súmula oficial do jogo entre Santos e Galo, a derrota do Santos lá no Mineirão, que trouxe algumas informações, entre muitas aspas, curiosas, mas que eu acho importante a gente debater aqui. Então vamos passo a passo. Primeiro, o senhor árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, que apitou a partida entre Atlético Mineiro e Santos, colocou na súmula que os senhores Eudes Pedro, auxiliar de Cuca no Atlético Mineiro, e Rodrigo Caetano, diretor de futebol da equipe mineira, se dirigiram à cabine do VAR, que eu honestamente pensava que ficava num lugar neutro, não sei se na sede da CBF, onde quer que seja, mas aparentemente fica no próprio estádio da partida, eu juro que eu não sabia. Claro que eu estou falando da cabine em que fica a arbitragem de vídeo, não a cabine do VAR que o juiz de campo vai ver, obviamente. Essa está no campo. Aparentemente fica no próprio estádio. E assim, Eudes e o Rodrigo foram até a cabine lá no Mineirão, antes do final do primeiro tempo e no intervalo, e chutaram, socaram e berraram coisas contra a arbitragem, incluindo chamar de ladrão, falando que eles não iriam roubar o Galo lá e ameaçando quem estava presente na cabine. Isso está registrado na súmula, não sou eu que estou chutando, inventando, pensando, cogitando. Está na súmula, então a gente precisa confiar no árbitro Paulo Roberto Alves Júnior e entender que o árbitro de vídeo, Adriano, aí é um sobrenome polonês, Milowski, ou algo do gênero, senhor Adriano Milowski, ou algo do gênero, sofreu uma pressão externa em um lugar que deveria ser a prova do mundo exterior. E por que isso é importante citar? Ontem, quando os 4 lances suspeitos de pênalti foram analisados pela comentarista Fernanda Colombo, que foi colocada numa fogueira, quero registrar que foi colocada numa fogueira, ela, na opinião dela, achou 3 dos lances pênaltis, os 3 primeiros, e não achou o do Velasquez pênalti. Felipe Noronha, no caso eu mesmo, comentei aqui, e depois de rever os lances, insisto, para mim nenhum foi pênalti, na Europa sequer cogitariam marcar. E Paulo César de Oliveira, na Globo, comentou especificamente sobre o lance do Lucas Braga no Caleb. Eu tinha falado que foi sobre o Natan, foi sobre o Caleb, né? Que é o que o João Paulo faz a defesa, é o primeiro pênalti marcado. E o Paulo César disse, comentando naquele lance, que também foi o primeiro que o VAR analisou, que não foi pênalti. Nisso você vê 3 pessoas com opiniões diferentes. A Fernanda achou uma coisa, eu e o Paulo César achamos outra. Eu não concordamos no Velasquez, eu e a Fernanda achamos que não foi. Eu não sei a opinião do Paulo César nos outros. Pessoas concordam e discordam, normal. Mas a partir disso, e você me tirando da equação porque eu não sou árbitro, você vê que como 2 ex-árbitros, a Fernanda e o Paulo César, discordam. Um terceiro membro, o Paulo Roberto, árbitro de campo, também discordou e concordou em lances diferentes. O quarto árbitro da equação, que é o Adriano lá na cabine do VAR, também concordou e discordou, porque em 2 ele nem chamou, em 2 ele chamou para observar. Ou seja, 4 árbitros oficialmente olharam os lances, seja para o campo, seja para comentar na TV, e tem lance em que os 4 discordaram. A arbitragem brasileira provando neste momento algo que eu disse no vídeo de ontem. Não há critério. Ponto, não há critério. Se a Fernanda acha uma coisa, o Paulo César outra, o Paulo outra, o Adriano outro, não dá para ter 4 critérios diferentes no mesmo lance. Não dá. Isso prova que a arbitragem brasileira não tem critério. Ponto. Sem critério já fica complicado. Você correndo o risco de ser, entre muitas aspas, queimado
pelo comentarista de TV, você sendo árbitro de campo, fica mais difícil, porque você marca lá ou não marca, sabendo que na TV tá falando, errou. Pressão psicológica. Sem critério e pressão psicológica. Para piorar, sai a súmula e descobrimos que o senhor Adriano, na cabine do VAR, e o senhor Paulo Roberto, no campo, sofreram pressão física. Não foram agredidos. Mas, quando eu vou... Imagina, eu gravo na sala da minha casa aqui. Eu moro sozinho. Vamos contextualizar. Eu moro sozinho. Se eu ouvir alguém socando e gritando na porta de casa, eu vou ficar apavorado, porque eu moro sozinho, então eu sei que não é um morador querendo pregar uma peça. Pode ser um vizinho revoltado se eu fizer alguma coisa. Pode ser ladrão. Eu espero que não, porque eu moro no andar alto, mas enfim. Pode ser o moço que cuida do prédio e, sei lá, pegou fogo. Eu vou ficar apavorado. Pá, chute, pá. Agora, imagina que alguém chuta, eu que moro sozinho, a porta da minha casa, soca a porta da minha casa e começa a me xingar. Falar que eu tô roubando, falar que não vai aceitar o que eu faço. Pressão física. Pode não ter chego no meu corpo, mas é uma pressão física. Porque se derruba a porta, o que vai acontecer? E se essa pessoa arromba a minha porta e entra aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir continuar gravando aqui? Por que eu pergunto isso? Porque o Adriano, na cabine do VAR, segundo a súmula, não estou cogitando, está registrado na súmula. Responsabilidade do juiz ter escrito. O senhor Adriano, na cabine do VAR, tem um cara chutando a porta, xingando de trás da porta. Ele não pode sair. Ele continua fazendo o trabalho dele. Eu entraria em desespero ao vivo aqui no vídeo. Ele entra em desespero na cabine do VAR, olhando os lances. Isso parafusa a cabeça, cara. A cabeça não é para parafusar. Você tá entrando no negócio aqui, você tá ficando doido. Aí o Paulo César falou no Troca de Passes do Sport TV o seguinte, tá registrado, tem vídeo, até colocaria aqui, é que eu tô, como eu falei, sem como editar aqui. Que o árbitro, e ele disse que ele já sentiu isso, quando sente uma ameaça externa, entra em parafuso. Vai querer compensar. Putz, será que eu errei aqueles 2 lances do primeiro tempo? Vou ter que marcar esses do segundo. E o árbitro de campo nem marcou. Só que o do VAR, que está sendo ameaçado, está tendo a porta chutada num lugar que era para ser seguro, para não ter contato com o mundo externo, na cabeça dele, involuntariamente, ele pensa, ao ver o lance do Lucas Braga e ao ver o lance do Velasquez, o seguinte: eu vou chamar, o juiz vê lá, e se ele der, ele deu. Se ele não der, eu chamei. E ele fala, dá uma olhadinha nesse lance do Lucas Braga no Caleb aqui, dá uma olhadinha no lance do Velasquez, marca aí, se vira. Involuntariamente, porque a pressão psicológica e física da porta domina o cara, que nem percebe. Nem percebe. Se alguém grita na minha porta aqui, grava o vídeo socando, vai elogiar Arthur Gomes sim. Eu vou olhar e falar, meu Deus, se eu não elogiar Arthur Gomes, o que vai acontecer fisicamente comigo? Não sei, desculpa Arthur, que eu pensei no jogador rápido aqui. O meu trabalho é prejudicado, o trabalho do senhor Adriano na cabine do VAR foi prejudicado. Psicologicamente, o coitado nem percebe na hora. Involuntariamente, reitero, repito. Paulo César de Oliveira falou isso ao vivo no Troca de Passes. O árbitro é chamado e fala, cara, ele já tá sabendo dos chutes, né? Porque ele marca na súmula até 1 minuto, 41 do primeiro tempo, quando começa. Ele já tá sabendo. O cara lá chama. O psicológico dele em campo fala, errei de novo, errei. Eu vou ter que ir pro VAR. Eu vou caçar o último milímetro que o Lucas Braga tocou no atacante e se eu achar esse milímetro eu vou dar o pênalti. Involuntariamente. Claro, a pose lá que eu fiz no vídeo de ontem não é involuntária. Aquilo é só ridículo mesmo. Mas a pressão é tanta, o psicológico fica tão abalado que o cara caça até marcar. E aí, por quê? Porque o que acontece? O time que sofreu o pênalti vai reclamar, mas ele vai poder ir na justiça falar que não foi? Não. Não existe isso no futebol brasileiro. E o árbitro vai falar, eu vi. Vocês não podem reclamar. O VAR deu. É oficial. E o time que pressionou e é favorecido pela marcação errônea fala, não, eu acho que foi também. O juiz deu no VAR? Ué, então foi. E aí você pode perguntar, beleza, então o time vai lá, faz pressão, chuta a porta, grita e não vai ser punido? A única punição, aparentemente, deve ser suspensão e multa. Suspensão dos agressores, né? Acusados na súmula. E multa para o clube, provavelmente.
Mas perda de pontos, anulação do jogo, anulação dos lances, o clube prejudicado ser ajudado de alguma maneira, não vai acontecer. Eu peço até que vocês não se iludam com isso, não vai acontecer. E aí eu questiono, não vai acontecer. E o Galo tem grana. O Galo tem grana. Se não tivesse grana, não tinha contratado Hulk, Diego Costa, Nacho, Vargas, né? E outros tantos. Não passa a valer a pena um time que tem grana ir lá e arrebentar a porta do VAR para botar pressão psicológica nos juízes? Porque se a punição é financeira, eles vão lá, opa. Não vale a pena? Essa é a minha questão. Um time pobre, não vou nem falar do Santos, vou falar da Chape, que é a lanterna. A Chape não tem como marcar e ir lá socar a porta do VAR todo jogo. Vamos falar um outro time para não envolver mais o Galo. O Flamengo, que tem dinheiro. Se ele tivesse a punição do Galo, vou chutar o valor aqui, 50 mil para os caras. 50 mil é salário do jogador da base do Flamengo. Estou cogitando. É troco de bala. Não passa a valer a pena para o Flamengo ir lá socar a porta do VAR todo jogo? É esse meu ponto. O juiz é pressionado de um jeito que a gente não tem como ver na TV, e aí o pessoal cogita, então foi roubo, então não sei quem quer favorecer. Não. É só quem tem dinheiro, sabendo que a punição é financeira, e já que tem dinheiro, tá lá, troco de bala. Pega aí, CBF, STJD, sei lá pra quem que vai o dinheiro. Vamos continuar socando a porta do VAR. Complicado, né? A idoneidade foi pro saco numa situação dessa. O árbitro do principal canal brasileiro tá falando. Os dois árbitros envolvidos nos lances estavam pressionados psicologicamente porque tiveram a porta da sua cabine, que deveria ser completamente isolada do mundo exterior, socada, chutada e impropérios foram ditos. Idoneidade não existe. Difícil.